This notion of providing opportunities for children to explore and learn and whatever else, or play. Play is the major vehicle for children to learn. What you want is for children to not have everything so easy that it's not a challenge, or not have things so hard that they can't do it, but to make sure that the experiences, the interactions, the things you play with have a good mix of some things that are easy for a child to master and some things that are a little bit difficult. No computer screen will give you a gentle summer breeze. It's not possible. No scent of spring will come from the screen. No touch that really moves you will come from artificial representations of the world. Learning in the real world is primary to a positive, formative experience. O começo da vida. Tema dessa série do Café Filosófico. No programa de hoje, os educadores Renata Meirelles e Severino Antônio falam sobre a importância do brincar. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração. Eu queria começar a falar sobre essa relação do brincar com uma fala de um menino que ele tinha uns 11 anos na época, e eu perguntei a ele por que ele achava que atualmente os adultos pensam que as crianças não sabem mais brincar. Porque eles não vêm aqui ver o que a gente está fazendo. E aí eles saem dizendo o que eles não viram. E, de alguma forma, ele mostra, para mim, inclusive, como para nós adultos é difícil ver. O ato de ver, de simplesmente ver, né? E como a gente já sai julgando, analisando, criando critérios, né, em cima daquilo que são os atos e as ações das crianças, e que são, né, certamente muito vivos esses atos, principalmente quando a gente vê, quando ela está ali tão íntegra na sua brincadeira. Então, não é só o que as crianças estão fazendo, mas também criar esse caminho de observação. Para nós é muito interessante essa observação do gesto, do corpo da criança, né? Porque a criança, ela, principalmente nessa primeira infância, ela é puro movimento, assim como é a vida. E a criança, ela, quando está chegando no mundo, é como se ela estivesse vestindo o seu corpo dentro do seu eu. E esse corpo que ela tem disponível, ela está, então, se usufruindo para criar um diálogo com o mundo. Um diálogo da qual o corpo é esse interlocutor, né, com o mundo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, ela precisa estar nesse lugar de muito ação e movimento. Porém, ela tem um ritmo próprio. Então, se a vida ao redor dela ela for muito parada, muito estéril, ou ao contrário, muito acelerada, esse compasso e esse ritmo que essa criança tem, que é um ritmo próprio, ele está em descompasso com o externo, né? Então, observar as crianças nas suas ações, elas nos mostram muito de ritmo. E tudo isso que elas nos mostram também está muito ligado com um corpo que está no sentido de uma busca de autonomia. E aí eu gosto muito do chileno Humberto Maturana, quando ele diz que a gente devia, de alguma forma, incentivar as crianças muito mais a elas serem autônomas do que felizes. Porque felicidade pode ser muito relativo. Felicidade, o que é uma felicidade para um é diferente para o outro.
mas é pela autonomia que ela vai, então, criando o seu eu, né? E como que é, de alguma forma, ela vai se fazendo uma conversa consigo, né, sobre o seu próprio eu. E ela vai precisar, certamente, de pessoas que, ao redor dela, confiem na vida, porque a vida ela foi feita para receber essas crianças dessa forma. E, consequentemente, que acreditem e confiem na criança, para que ela se encaminhe e se liberte para ter esse destino autônomo dela. Mas, certamente, as crianças também estão nos mostrando muito sobre a relação do tempo. Françoise Doutot, ela traz um olhar sobre o tempo para a criança que me é muito caro. Ela fala que a criança não vive no tempo nem do futuro e nem do passado. A criança vive no tempo da eternidade. Também gosto muito de um antropólogo francês também, o Gilbert Durand, quando ele nos traz em que a criança ela desconhece a morte, a consciência da morte. Ela não tem noção da finitude. Então, o tempo para ela traz uma outra relação do que para nós, adultos, que vivemos com essas angústias do passado e essa ansiedade do futuro, estamos transitando entre esses dois tempos, né? E aí, quando brinca, diz Agostinho da Silva, que a criança suspende no tempo, né? Ela vive nesse tempo verticalizado. O que é, de alguma forma, a gente respeitar esse tempo, né? É oferecer liberdade para as crianças, é oferecer um tempo estendido para que ela seja livre, para que ela possa trazer de dentro dela, né, esses gestos. É um espaço da criação humana, né? Então, esse tempo do brincar livre para a criança não é, de forma alguma, um mero passar tempo. Ao contrário, é uma construção do seu próprio tempo, ou seja, do seu próprio eu. No nosso mundo, onde as crianças passam grande parte do seu dia dentro das escolas, né, que respeito a gente, de alguma forma, tenha esse lugar onde não se trata de uma atividade proposta e dirigida para a criança, mas que a gente ofereça e dê um passo para trás para que ela efetivamente faça de si para o mundo. O movimento da criança, ele é sem planejamento, ele traz completamente essa ousadia. E, e aí eu pensei num exemplo muito pessoal com os meus filhos para falar disso. Quando a gente estava viajando, captando as imagens para o território do brincar, 2 anos na estrada, junto com os nossos filhos, que tinham 3 e 5 anos. Então, a gente passou por diversas regiões brasileiras, né? E eu, como mãe, eu tinha um interesse, um afã de mostrar aquele rico universo cultural tão plural do nosso país. Mas o meu filho tinha 3 anos, 5 anos. E eles estavam interessados nas pedrinhas do quintal. E a gente passou 3 meses no Recôncavo Baiano, que é uma região de bastante mangue. E aí, posteriormente a isso, a gente foi para Xingu, a gente foi para vários outros lugares. E mais lá na frente, quando a gente estava no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito árida, o meu filho mais velho, ele estava brincando com as pedrinhas. E aí ele me chamou: mamãe, vem ver o que eu achei. E aí eu falei: o que foi, filho? E aí ele pegou uma pedra que quebrava. E na hora que quebrava, aquela pedra soltava um cheiro. E ele falou: mamãe, você não acha que essa pedra cheira igual o mangue quando está vazando a maré? E essas são as relações que acordam dentro da gente como a criança está percebendo o mundo,
né? Ela está percebendo o mundo pelas texturas do mundo, pelas cores, pelo tato que ela está tendo com aquilo, pelos sentidos. Elas estão apreendendo com as matérias que são mais vivas, né? Então, o plástico, por exemplo, né, é uma matéria absolutamente distante e morta para a criança. Então, é interessante a gente pensar nesses exemplos, como que elas fazem no seu aprendizado, para que a gente vá circundando elas também de matérias vivas. A criança aprende de uma forma muito mais viva do que brinquedos que dão respostas absolutamente únicas, né? De alguma forma, a gente subestimar a forma de compreensão da criança, a gente traduzir isso em estímulos de que ela precisa receber uma única forma de ver o mundo, que é isso que muitas vezes a gente vê num brinquedo pedagógico. No próximo bloco, Nesse trabalho do território do brincar, do começo da vida, existe uma concepção de infância e de criança. E nessa concepção, a criança jamais é uma folha em branco que vai ser escrita por nós. o filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim falou que só sabia que não sabia de nada. Não tinha as certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Seu rosto tinha um lado de ave. Por isso, ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudara nos livros demais. Porém, aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Quando a gente observa, então, o gesto da criança, ao mesmo jeito que a criança, observando as formas do mundo, ela apreende coisas, a gente observando as formas, por exemplo, do corpo dela, os gestos, eles nos dizem demais. E tem um especial que eu gosto muito, que é um gesto quando a criança se acocora no chão. Ela se fecha feito uma concha, cria um arredondamento de si mesmo, num movimento muito íntimo. Ali naquele gesto ela começa a criar um gesto que eu chamo de nascedouro, que ela se utiliza do seu corpo inteiro nesse movimento. O joelho, os olhos, a mão, as pontas dos dedos, nessa integralidade do seu corpo para fazer nascer coisas. E, de alguma forma, o mundo está trazendo a ela um discurso que é: senta numa cadeira e numa mesa para se concentrar, né? E separa, divide esse corpo em dois para se concentrar. Se concentrar é quando você está com o seu centro. É quando você se junta nesse seu centro. In the past 30 years, just speaking as scientists, our ideas about children have been completely revolutionized. Even the very, very youngest babies both know more and learn more than we ever would have thought was possible before. So our picture about babies and young children has really just turned 180 degrees around. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best learners that we know of in the universe. Nesse trabalho do território do brincar, do começo da vida, existe uma concepção de infância e de criança. E nessa concepção, a criança jamais é uma folha em branco que vai ser escrita por nós. Não é um recipiente para ser preenchido. Não é um filhote que vai ser adestrado. Não é uma máquina para ser programada. A criança é um sujeito humano. É um sujeito humano que está em formação. E nessa dimensão da vida que é a infância. Não, jamais ser reduzida a uma preparação para a vida adulta, não. Ela pode ser também isso, mas ela é de uma dimensão da vida. E que tem muitas dimensões. Imagine um mundo que tem muitos mundos dentro dele. Isso é infância. E agora,
Esses vários mundos da infância estão todos no brincar. Das muitas dimensões da criança, da infância, eu queria lembrar algumas. Por exemplo, cada criança começa de novo o mundo, começa a vida, começa a história humana de novo. Ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo as palavras, ela está fazendo uma imagem dela mesma, dos outros, da vida. Essa criança, ela é animista. Para ela tudo tem vida, tudo tem alma. O mundo é cheio de vozes, há infinitas vozes no mundo. A criança conversa com a pedra, com a planta, com o bicho, não é mesmo? Com os brinquedos, com os seres imaginários. A criança faz comparações, metáforas. A criança faz imagens que estão na raiz de toda a literatura, de todas as culturas. A criança foi definir o que seria amor, falar uma imagem de amor. Uma criança pequenininha, sabe o que ela falou? Amor é a formiguinha levando aquela folha enorme nas costas. Essa imagem é muito evocativa. Essa imagem tem muitos sentidos, né? E eu me lembro de uma outra, falada numa cidadezinha, no alto da Mantiqueira. O menino veio eufórico, chamando a professora e dizendo que ele sabia o que era o cor-de-rosa. Cor-de-rosa é vermelho devagarinho. Isso é exato, não é mesmo? Isso é preciso, é exato. Essas comparações, esse animismo, essas imagens do mundo, as perguntas que a criança faz, a pergunta primordial, a criança faz as mesmas perguntas da origem da filosofia, vocês sabem, né? Da origem da ciência, as histórias que as crianças contam, que elas criam. Todos esses mundos estão no brincar. Se a gente for tomar duas grandes vertentes no brincar, universais, o fazer de novo e o fazer de conta. Toda criança brinca de fazer de novo. Ela tem a alegria de começar de novo. Ela monta a torre de bloquinhos, derruba, começa de novo. Começa de novo. Ela pede para você contar a história muitas vezes. De novo, de novo. E ela tem essa felicidade de saber que pode recomeçar. Adults kind of sometimes get bored by that. You see a child gets a new toy or something, even if it's something as simple as putting blocks in a cup or a simple puzzle. As soon as the child does it, the child wants to do it again. Again, more, again. Viva! Viva! E ao começar de novo, ela desenvolve confiança no mundo. O mundo tem ciclos, tem pulsações. Ela conta com as pulsações, com os ritmos, com os ciclos do mundo. Os ritmos que estão nela também, no pulmão, no seu corpo, na sua respiração. E ela confia também nas suas mãos, essa felicidade que é poder fazer de novo, mais uma vez. Toda criança brinca assim, não é, Renata? Ela sente que a vida não é aleatória. A vida não vai acabar de repente. O mundo tem travessias. Ela pode confiar na vida, no mundo. Essa é uma sabedoria que nós esquecemos muitas vezes, adultos, não é mesmo? A outra matriz, além do fazer de novo, é o fazer de conta. Todos nós aqui já fomos crianças, já brincamos com isso. Espero que você tenha memórias felizes do fazer de conta. No fazer de conta, tudo se transforma em tudo. Imagine a cena. A família vai fazer uma viagem, o pai pede para a menininha pequena, escolher um brinquedo como companheiro de viagem. Sabe o que ela escolhe, entre várias opções? Um pedacinho de uma palmilha de sapato que o pai tinha recortado, que estava muito grande. Uma pontinha de palmilha, uma palmilha azul. Vocês sabem por quê, né? Essa palmilha vai virar um peixe, um cavalo, uma nuvem, uma torre, uma ponte. O mundo todo está ali nessa palmilha. É o pensamento mágico. Todas as histórias humanas têm a sua dimensão mitopoética mágica, né? Tudo se transforma em tudo. Isso é o fazer de conta. Isso é essencial para a criança. O brincar é atividade vital para a criança. A inteligência dela floresce no brincar. O sentimento dela, a sensibilidade, a percepção, o sentimento de estar viva floresce no brincar. A imaginação floresce no brincar. O brincar é vital para o presente, para a vida inteira dessa criança. Uma outra cena que eu sempre lembro, a mãe chega em casa, a sala está transformada. A menina pequena, a filha, pegou uns colares velhos, bijuterias, colares velhos, quebrados. Sabe o que ela fez? Isso a mãe contando com grande encantamento para nós. A menina fez uma cidade com os colares, só que era uma cidade das cobras.
Isso é livre criação, né, da infância. Tinha ruas, casas, escolas, praças. Ela falou assim para a mãe que nas casas tinha passagens secretas, mas que só as crianças sabiam. E não adiantava falar para os adultos, porque eles não iriam entender. Veja que lição que é isso para nós, não? Outra coisa que nos deixou muito impressionados, naquela recriação, imagine a cidade e seu movimento, a cidade e seus elementos, a cidade e suas pulsações, tudo isso estava ali com os colares velhos. A recriação da vida inteira nossa. Vocês veem como é conhecimento do mundo? Como é criação do mundo isso? Um outro detalhe muito impressionante, no morrinho da cidade, dos colares quebrados, havia um monumento para as cobras que já partiram. Imagine. Tinha até celebração dos ausentes, imagine, das memórias, das presenças. Eu fico muito impressionado toda vez que eu penso isso, sabe? Como que o brincar é primordial. Todas as funções vitais da criança e da sua inteligência e do seu aprender e criar o mundo estão no brincar. E a criança sente, mesmo sem saber que sabe, ela sabe disso. No próximo bloco, Você vê crianças que vão de muito pequenas até muito grandes nesse exercício, que vão anos brincando da mesma coisa. as crianças ignoram os relógios. Os relógios têm a função de submeter o tempo do corpo ao tempo da máquina. Mas as crianças só reconhecem os seus próprios corpos como marcadores de seu tempo. Se as crianças usam relógios, elas usam como se fossem brinquedos. Que maravilhosa subversão! Usar a gaiola do deus Cronos como brinquedo de Kairos, o deus do tempo, da vida. Quando a gente está brincando, a gente não está, de alguma forma, fazendo algo que vá se projetar a um devir. Não é isso. Quando a gente está brincando, a gente está sendo. E a gente continua sendo aquilo com as diferentes fases de consciência, de corpo, de estrutura da qual a gente está tendo. Então, a gente não brinca para lá na frente. A gente exercita, de alguma forma, esses nossos músculos de nós mesmos que estão o tempo todo nos dizendo quais são os nossos desejos, né? Ou seja, imagina a criança que não está lidando com esse aprendizado. O que eu gosto? O que eu quero? Né? Que uma criança que fica o tempo todo recebendo um direcionamento de adulto, ela vai se acostumando e vai entendendo que alguém tem que desejar por ela. Você imagina crescer sem saber desejar, sem saber o que parte de dentro para fora, né? E aí, nesse exercício do tempo, é muito claro isso nas brincadeiras, nas crianças. E aí a gente viu, por exemplo, brincadeiras que se repetem por muitos anos. Então, vou dar um exemplo. Pular elástico, né? Aquela brincadeira de pular elástico. Às vezes você começa com 4 anos, olhando os mais velhos pulando. E aí você vai exercitando o seu gesto, fazendo cada vez mais de uma forma leve, suave, autônoma. Pipa, então, nem se fala. Você vê crianças que vão de muito pequenas até muito grandes nesse exercício, que vão anos, 10, 15, 20 anos, brincando da mesma coisa. Então, existe esse repertório disponível para as crianças que eles não precisam ficar variando demais, eles entram de verdade nisso, né? Essa conquista do voo para uma criança é um ato de liberdade, com toda essa diversidade, com essa pluralidade que somos como um país e como uma nação, e a gente andando tanto, vai vendo como as crianças elas buscam coisas tão semelhantes para brincar, né? Temas que são tão recorrentes. Então, a gente vai entendendo que dentro dessa diversidade há uma unidade, uma relação entre elas, né? Brincar de casinha, fazer comidinha no quintal, brincar com meios de transporte, brincar com armas.
cria um repertório muito semelhante, que muito mais nos une do que nos separa, né? Então, eu queria também relembrar com toda a singularidade do nosso ser, que a gente é um ser de relações, né? E que essas relações, elas estão presentes nesses atos do brincar, e é do ser humano, né? Esses gestos. São imagens felizes e elas nos despertam para a memória da nossa própria infância. Uma das salvações para nós, das grandes solidões do mundo e dos momentos em que a vida parece inviável, é isso. É essa reconexão com a nossa própria infância, inclusive, né? Que está em nós, está adormecida, mas não está perdida, nunca será arrancada de nós. O Rilke, que já era um grande escritor da humanidade, recebeu uma correspondência de um jovem pedindo conselhos para ele. Como é que faz para ser escritor, para ser artista, para ser criativo? E o Rilke disse para ele o que a gente já sabe. Não há caminho, não é mesmo? Não há nenhum caminho para a criação. Mas faz duas sugestões. A primeira sugestão é contato com a natureza. Tentar ver as coisas como se fosse o primeiro ser humano vendo aquilo. E tentar falar sobre isso. Como alguém que nada sabe de antemão, a não ser o que você vai descobrindo ali, corpo a corpo com a natureza. E a segunda grande sugestão é assim: volte para o tesouro da sua infância. Não há nenhuma circunstância que possa impedir você, de novo, dessa experiência de liberdade e de criação. O tesouro adormecido da sua própria infância, como um projeto de criação, né? Um caminho de autoconhecimento e de descoberta das possibilidades criadoras daquele rapaz. Utilize para se expressar as coisas do seu ambiente, as imagens dos seus sonhos e os objetos da sua lembrança. Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre e insignificante. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse aos seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, régia, esse tesouro das recordações? Volte para ela a atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza, sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação à meia luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. Pensei duas definições de criança que crianças deram. Vocês chegaram a ver um livro também muito encantador chamado Casa das Estrelas? Chegaram a ver? Precisa ver esse livro. Um professor de artes e filosofia no interior da Colômbia, na área rural da Colômbia, ficou lá algum tempo, aulas, né, de artes e filosofia, e começou a fazer uma brincadeira com as crianças de definições livres. A criança não define por conceito abstrato. Isso não existe para ela. Ela define por imagens, por sentimentos, por vivências, né? E aí eu escolhi duas definições de criança dadas por crianças. Uma fala assim: criança é um ser humano feliz. Eu acho que é isso, né? É isso. E a outra falou uma coisa muito interessante também. É bem a lógica poética da criança. Crianças pequenas, eu estou falando coisa de 5, 6 anos. A outra fala assim: criança tem olhos, tem ossos e brincam. Eu achei muito interessante isso aí. Fiquei pensando, que escolha foi essa, né? Tem ossos, tem olhos e brincam. O brincam é a centralidade, né? É o essencial, né? Você vê, isso está na voz da criança lá na região rural da Colômbia, isso está na voz de grandes pensadores. Posso fazer um corte? Posso ir a quase 2.500 anos atrás? Outro dia, lendo lá o Platão tem uns textos bonitos, encontro lá Platão falando de educação e dizendo assim: a melhor educação é aquela em que a criança brinca com coisas encantadoras. Isso tem quase 2.500 anos. Essa sabedoria, às vezes a gente se esquece dela, né? Precisamos relembrar, não é mesmo? Nós não podemos esquecer isso. Criança precisa de crianças.
precisa de brincar livremente com crianças. Nós, adultos, precisamos como prioridade, de ajudar a criar tempos e espaços para as crianças brincarem livremente, espontaneamente com outras crianças. Precisamos pensar, criar alternativas. O confinamento da criança, né? Nos condomínios, nos apartamentos, na dependência das telas digitais. Precisamos criar alternativas. O Alana tem um projeto muito bonito no Prioridade Absoluta, que é propor para as pessoas, para as comunidades, para as cidades, fechar ruas e praças. Na verdade, abrir, né? Abrir a rua e a praça no fim de semana para as crianças. Precisamos criar alternativas para a criança estar com outras crianças, brincando. Ela aprende brincando, brinca aprendendo. Uma coisa que é de uma tristeza infinita. Escolas diminuindo radicalmente o brincar, interditando os recreios, diminuindo os espaços de criança pequena na escola, cimentando o chão todo e enfileirando a criança. Precisamos quebrar um pouco desse cimento, deixar um pouco de terra, de chão, de água, de ar, para a criança brincar livremente na escola. Precisamos de recreio, vocês se lembram? A palavra já diz, né? É hora de recriação da vida. Ficar ali fazendo buraquinhos na terra, procurando tatuzinhos, né? Vendo o arco-íris que está nascendo. E às vezes, assim, num buraquinho você consegue, né, que você está furando ali com a criança, você senta perto dela, ela é capaz de te contar, assim, 1000 histórias, né? E ela é capaz de te falar como um cientista, com o olhar do cientista, que eu acho que é isso que a criança pequena tem. Ela tem um olhar desbravador. Precisamos de trazer o brincar também para as aulas. Nós estamos apostilando criança pequenininha de 3, 4 anos. Vocês imaginem, uma mesma apostila aqui em Campinas, lá no extremo do Rio Grande do Sul, no Amazonas, e tirando o recreio, porque a criança não veio aqui para brincar. O mais importante que a escola podia fazer é possibilitar o brincar, para a inteligência da criança florescer, para a capacidade criadora florescer, para a aventura humana florescer nela, não é mesmo? Eu queria fazer mais uma sugestão também, que a gente, adulto, brincasse com as crianças. Qual que é a brincadeira que tem mais referência em pintura, literatura, adultos com crianças, brincadeira livre? Qual que vocês acham? Sem ficar monitorando a criança, não é isso? Vocês sabem? Cabra cega. Isso tem séculos de brincadeira de adulto com criança. Segundo lugar, pique. E é muito interessante ver adulto brincando que nem criança, já viram? Correndo para passar na frente, para bater o pique primeiro. É muito interessante. É um bom sinal isso, viu? É sinal de que está sendo feliz. Precisamos brincar com as crianças. Precisamos contar nossas histórias para elas. Inclusive nossas histórias de infância. Precisamos contar como é que nós brincávamos. Isso tudo são formas de beleza que podem nos salvar da brutalidade, das violências, das crueldades, sabe? Das intolerâncias. Isso pode nos salvar. E isso pode nos relembrar que, como cada criança faz, nos relembrar que nós não nascemos para a morte nem para as misérias. Nós nascemos para recomeçar a vida. Cada criança recomeça a vida, o mundo, a história. E as nossas possibilidades de sermos humanos mais felizes. No próximo bloco, Brincar de armas, né, em regiões de muita violência, muita vulnerabilidade, ela traz um conceito de que eu preciso, inclusive, entender aqui o meu entorno. a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar e de jogar e de falar. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, e depois 100, 100, 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim,
que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. A gente vai com um tema que algumas pessoas falaram, entre elas aqui o Pablo e o Alejandro. Como vocês relacionam o brincar com o território eletrônico? É possível potencializar as capacidades de invenção através de jogos e games 3D? Eu acho que crianças até os 3 anos de idade, elas não deveriam ter acesso às tecnologias, elas não precisam dessa relação. Elas estão se vinculando com esse universo de uma forma tão corporal e viva. E esse diálogo com a tecnologia, ele está sempre, de alguma forma, sendo mediado, conversado, transitado entre os adultos que ali acompanham essa criança, né? Porque, de novo, ali há um direcionamento certo, claramente, né? Daquilo que há uma resposta buscada, né? Há uma interação a ser jogada ali, mas é com essa relação com uma máquina, né? Com uma relação com algo que está dialogando do universo adulto para a criança. Então, eu não acho que a gente tem que implodir a tecnologia, eu vejo inúmeras qualidades e relações positivas, mas eu, de fato, gostaria que as crianças tivessem um acesso à natureza com muito mais força do que a gente está, de alguma forma, oferecendo a tecnologia para ela, uma relação, como o Severino trouxe muito claro, de criança para criança, brincando vivamente com isso. E eu também fiquei preocupado com uma coisa, Pablo, né? Potencializar a criança. A grande potencialidade da criança é ser criança, principalmente brincar. É assim que as suas grandes potências de vida, as suas possibilidades de vida, podem desabrochar. Posso lembrar a etimologia de educar e educação? Vocês lembram? É muito bonita. Uma diz, conduzir na vida, na sociedade, na cultura, você orienta a criança na inserção dela na história. A outra etimologia é tirar de dentro para fora, extrair, desenvolver de dentro para fora. É isso que nós vamos fazer, né? Tentar fazer a educação mais sensível possível com as crianças. Muitas coisas boas ocorrem a partir do mundo virtual, mas o que a gente está tendo ali? Uma perda da observação e do contato visual e do contato direto da criança. Um bebê que senta na mesa com os seus pais, com um tablet, ele não vai ver como as pessoas comem, ele não vai ver como as pessoas conversam, ele não vai ver como as pessoas têm prazer naquele momento. Então, assim, é uma perda muito importante. E a Valéria pergunta assim, como vocês receberam as declarações recentes de várias pessoas nas redes sociais falando sobre as propriedades supostamente didáticas do trabalho infantil? Relatos de pessoas que trabalharam na infância de alguma maneira. Afinal, criança tem que trabalhar? Nós temos, no nosso mundo, muitas dificuldades, né? Mas temos também alguns avanços admiráveis, né? Um dos avanços admiráveis de humanidade do mundo moderno é o crescente reconhecimento dos direitos universais das crianças. Isso é uma possibilidade de ampliação da democracia. Isso é uma dimensão feliz dos tempos modernos, que tem tantas dificuldades, tantas solidões, tantas contradições, mas essa forma de alargar as margens dos direitos é uma das contribuições mais felizes do mundo moderno. Isso vale inteiramente para as crianças, né? A ideia do trabalho infantil, historicamente, é muito triste. Vocês se lembram, no começo da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam 18 horas por dia, caíam em cima daquelas primeiras engrenagens. Foi um avanço. Sabemos que a criança precisa ter vida livre, precisa estudar, precisa encontrar outras crianças. Isso foi um grande avanço. Não faz sentido pensar em propor que a criança deva trabalhar. É uma tristeza saber que crianças trabalham em vários lugares do mundo, né? Eu fico tão feliz quando vejo que a gente deixa de comprar certo produto que descobre que foi feito com trabalho infantil, não é mesmo? Isso é um signo de humanidade, não é? O Pedro faz a seguinte pergunta. Ele tem um filho de 6 anos que adora brincar de luta.
Hoje ele está matriculado e adorando em aulas de artes marciais. Vocês acreditam que essa simulação de lutas ou batalhas podem estimular algum tipo de violência? A luta é também um brincar? Aonde quer que a gente chegasse, a gente ia, de alguma forma, brincar de lutar, né? Armas, pode ser feita de palha de coqueiro, né? Pode ser de elástico, pode ser com o dedo, mas o pá, 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 essa coisa de espada, né? De guerrear, que para mim me intriga claramente, e obviamente, né, tem alguns julgamentos prévios em relação a isso, de tanto ouvir, de tanto ver essa relação sendo brincada e tentando perceber o que é isso, eu comecei a entrar por um caminho que é o caminho de um arquétipo do herói. Sabe, as crianças, elas estão se usufruindo dessas relações arquetípicas na sua brincadeira. E aí é caso a caso, certamente brincar de armas na favela da Maré, ou brincar de armas, né, em regiões de muita violência e muita vulnerabilidade, ela traz um conceito de que eu preciso, inclusive, entender aqui o meu entorno, que é absolutamente violento. Como eu faço mesmo para entender? Eu brinco, né? E eu brinco com o que está disponível ali. Então, essas crianças acabam realmente brincando até com mais, de uma forma mais efusiva mesmo, né? Com as armas e as suas lutas e as suas brigas. Mas, para você viver essa relação heróica, você guerreia, né? Você luta, e aquilo, de alguma forma, eu passei a olhar com uma criança que está crescendo, né? Que está se sentindo mais um pouco valente, né? Ela está, de alguma forma, exercitando também essas relações. Isso tá vivo. Está vivo, quer a gente goste, quer a gente não goste, né? Então, acho que é esse o convite, né? Escutar essa relação que está ali presente, como que ela está acontecendo. Eu não sei como que você olha para isso, Severino. Eu vejo assim também, Renata. Generalizando um pouco, claro que existe o caso a caso, mas, de um modo geral, não há nenhuma relação entre aquilo com que a criança brinca e o que ela vai fazer no futuro, viu? Não. Ela brinca de, por exemplo, um brinquedo que é também arquetípico de bombeiros. Já viram o fascínio que as crianças têm pelo carro de bombeiro, que é heróico, né? Isso quer dizer que depois ela vai ser bombeiro ou policial? Não, não há nenhuma relação direta. E essas brincas de pequenas lutas, elas são também de todas as infâncias. Por exemplo, o menino foi para aprender, né, uma arte marcial. Provavelmente ele vai aprender coisas interessantes como respeito, disciplina, sabe? Autocontrole, cuidado. Geralmente essas artes marciais têm uma certa filosofia, uma certa concepção de mundo. Isso não significa que se esteja cultivando violência. Não vejo nenhuma relação direta entre uma coisa e outra. Essas pequenas lutas vão até além da natureza humana. Os filhotes dos mamíferos, gato, cachorro, né, onça, eles brincam de pequenas lutas. Não há nenhuma relação direta entre isso e violência e cultivo de violência. Como pensar e entender o brincar nessa sociedade de hiperconsumo, em que muitas vezes os espaços públicos são reduzidos e acabam restando os shoppings, acabam restando espaços de tanto consumismo que colocam crianças tão cedo expostas a uma série de publicidades, demandas de consumo, e o que o brincar fica tão restrito a essas experiências de hiperconsumismo. Obrigado, Pedro. Queria dizer que o Pedro, ele coordena um projeto no Instituto Alana bem importante, que é Criança e Consumo. O que a gente, de alguma forma, a gente escuta, e daí, Severino, por favor, vá me completando, quando a gente vai dizendo que a criança não sabe brincar, né, ou não está conseguindo, não tem mais o que brincar. Para mim, primeiro, a gente está dizendo para a criança
que existe um vazio dentro dela, né? Se existe esse vazio, alguma coisa precisa ser suprida. E o que é que vai suprir? É o consumo, né? Então, a gente vai enxertar um suposto vazio, né, da criança com uma relação excessiva, né, de objetos e de serviços também. E aí o que acontece? Aí acontece que a gente vai ficando escravo de uma indústria, né, de brinquedos, uma indústria do entretenimento, e vai dando à criança essa fala de que ela não tem a própria potencialidade pelo seu brincar, né? Ela precisa receber de fora, ela precisa receber esse objeto, e esse objeto é um objeto que foi pensado por um adulto, foi pensado por uma sociedade que tem determinados valores ali, que pode estar muito alheios à sua própria família, né? E é isso que você consome para dentro da sua casa, né? Eu estou muito certa que a gente está vivendo uma sociedade de excessos para a infância, e que não tem nada a ver com infância, essa relação de excesso. Então, eu convido a gente a repensar as necessidades infantis em relação a ter, né, essa quantidade toda de objetos e de serviços e de ambientes que, né, estão muito vinculados ao consumo. A gente induz essa sociedade de consumo para as crianças, né? E aí elas vão ficando enfraquecidas, fragilizadas do seu próprio eu quando a gente cria essa relação de consumo. Brevissimamente, nesse final de conversa, lembrar que nós levamos séculos para entender que a criança não é o adulto em miniatura. Agora estamos de novo tratando a criança como adulto em miniatura. De que modo? Consumidor adulto. Não é uma tristeza? Isso é de uma tristeza infinita. Definir a criança como consumidor adulto. E uma coisa bonita, fecunda, para terminar. Uma médica ativista da infância nos Estados Unidos, ela sempre diz que brinquedo bom é assim, 90% a criança, 10% o brinquedo. É isso, né? Isso é brinquedo bom, não é mesmo? Para não reduzir a criança a adulto consumista em miniatura, os brinquedos, aqueles em que a criança brinca criadoramente, né, com eles. É o exemplo da pequena palmilha da viagem, né, que se transforma em todas as coisas do mundo, né? O Alana tem um projeto muito bonito, o Instituto Alana, e foi histórico de impedir que se fizesse propaganda voltada para a criança pequenininha e usar a criança pequena em propaganda. Isso é um dos grandes trabalhos da história do Alana, dos mais felizes, né? E, felizmente, isso virou lei no Brasil. Precisa agora diminuir a distância entre a lei e a vida cotidiana. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lar. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito a não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Ter tempo para fazer nada. Ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada. Falar pelos cotovelos. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora não seja rei, decreto nesse país que toda criança tem direito a ser feliz. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Então a gente já está, para a gente ver, né, numa sociedade que a gente limita visualmente, né, o acesso a uma criança. Isso sem contar com os espaços, por exemplo, restaurantes, hotéis, vários ambientes em que segregam a criança, proíbem a entrada das crianças, né? Ou seja, a gente vive uma sociedade adulta, sobre a perspectiva do adulto, que está o tempo todo chamando a criança para o seu universo adulto.